Legal, isso aí, pessoal. O pessoal já tá adentrando aqui a nossa interação. Voltou. Exatamente. Professor Rodrigo Feitosa. Rodrigo, ele é biólogo, mestre e doutor em entomologia pela Universidade de São Paulo. Nós estamos fazendo uma interação aqui com ele sobre sistemática e biologia de formigas e como a gente utiliza as formigas como bioindicadores de áreas degradadas. Então o Instagram tem o limite de 1 hora da live e aí a gente encerrou essa primeira 1 hora e estamos abrindo aqui a segunda live. Ok, vamos. Legal, vamos lá, Rodrigo. Isso aí. Aguardando o professor Rodrigo. Aê! Agora sim. Tá me ouvindo, professor? Alto e claro. Legal, legal. Nós estávamos com 47 pessoas ao vivo na primeira live. Agora já estamos com 22, 23 pessoas aqui. Isso aí. Tá Pessoas. voltando. Ficou clara a minha última resposta? Quer dizer, será que foi possível? Se você quiser fazer mais uma explicação dela, eu acho que bem na hora que você estava comentando ali, cortou a É transmissão. relativamente rápido. Então, a pergunta é Tá. muito interessante, né? Porque a pergunta é se, pelo que eu entendi, se as comunidades de formigas de vegetação, né, as arborícolas, responderiam de maneira diferente do que a comunidade de formigas de solo a um determinado impacto ambiental. E a resposta é Exatamente. que, pelas informações que a gente tem até hoje, dos trabalhos que foram feitos, levando em consideração os dois conjuntos dessa fauna, né, separadamente, elas podem perfeitamente responder de maneiras distintas, né? Eu citei o exemplo daquele trabalho com o arsênio no solo, né? Certo. E que, se você olhasse diretamente para o impacto desse poluente no solo, você não veria uma resposta em termos de bioindicação das formigas que ocorrem no solo. Quando você ia para as formigas da vegetação, você via que existia uma alteração clara na composição dessas espécies. Então, a necessidade nesse sentido é o quê? A gente precisa saber qual é a função ecológica que foi alterada ou qual é a variável ambiental que foi alterada com a presença desse poluente. Nesse caso do arsênio, o trabalho mostra para a gente que as formigas da vegetação elas foram afetadas por quê? Porque as árvores foram afetadas. Então, à medida que a gente tinha menos árvores, árvores menores e uma menor produtividade primária por parte dessas árvores, a gente tinha um impacto direto na comunidade de formigas da vegetação nesse ambiente. Então, a formiga da vegetação, nesse caso, é um melhor indicador da condição daquele ambiente quando o assunto é contaminação por arsênio do que as próprias formigas de solo. O que é bastante interessante e o que mostra para a gente que não adianta simplesmente, é o que a gente tem falado aqui desde o começo da conversa, não adianta a gente considerar pura e simplesmente a presença e a ausência de organismos, senão quais são as funções ecológicas alteradas pelos tipos específicos de perturbação naquele ambiente. Legal. Muito boa pergunta, né? Pessoal, então como a gente teve que encerrar a primeira live e iniciar a segunda, quem tem perguntas, comentários, ou quem tinha lá na primeira live feito alguma pergunta, algum comentário, eu peço que refaça aqui a sua pergunta, o seu comentário, para que a gente possa responder para você. Legal. A Mai Valentim. O Cerrado está precisando de mais trabalhos assim. A degradação aqui é muito grande. Ela fala sobre o bioma cerrado, né? Tem toda a razão. Tem toda a razão. Quer dizer, e, assim, para que a Maia fique um pouco mais feliz e, ao mesmo tempo, um pouco preocupada, a maior parte do nosso conhecimento a respeito de respostas de formigas são justamente em áreas de cerrado.
que é onde os trabalhos da professora Carla Ribas, do grupo de Viçosa e de Lavra, se concentraram. Mas você tem razão. O cerrado é uma preocupação iminente, né? Por causa da rápida taxa de conversão para monoculturas, e a gente tem, como outros biomas do Brasil, a gente tem uma grande pressão sobre eles. Legal. Professor, tem algum caso que você possa citar aqui para nós? Ou alguma coisa para contribuir com relação à Mata Atlântica, ao bioma Mata Atlântica? Como que está essa situação? Existe algum estudo também utilizando as formigas como bioindicadores? Diretamente relacionados à resposta de formigas a impacto ambiental no contexto de bioindicadores, eu tenho pouquíssima informação. Eu não, como eu falei para vocês, como não é a minha principal linha de atuação, talvez eu esteja defasado nessa literatura. O que eu sei, e que vai perfeitamente de encontro com essa sua pergunta, Michel, é que das espécies de formigas que hoje se encontram na lista vermelha, no livro vermelho de espécies, isso que vocês estão ouvindo é o trem, tá? Que eu moro perto da estação de trem aqui, então a gente vai ter um efeito especial no fundo. Vou esperar ele parar aqui. Se mora no Cristo Rei, eu ia falar, você mora no Cristo Rei ou Boa Vista, né? Que o trem corta. Que triste, né? A gente saber o bairro de Curitiba pelo barulho do trem, enfim. Isso porque eu estou no 16º andar. Enfim, eu estava dizendo para vocês que, com relação à sua pergunta, o que é interessante e triste é que das espécies de formigas que hoje constam no livro vermelho dos organismos ameaçados de extinção no país, a maior parte é de ocorrência na Mata Atlântica. Certo? Então, a gente tem espécies extremamente restritas em distribuição que estão rapidamente perdendo essas suas áreas de habitação por conta de expansão agrícola, expansão urbana e, principalmente, investimentos de grandes empreendimentos, né? Então, a gente tem... Todo mundo conhece a formiga cortadeira, né? A saúva, a popular saúva. Todo mundo já deve ter visto aquelas formigas que fazem uma trilhazinha carregando folha para dentro do ninho. Uma das espécies de saúva, ela recebe o nome científico de Ata robusta, né? E por mais que ela seja comum, a formiga cortadeira seja comum, existem várias espécies de formiga cortadeira. E uma dessas espécies, que é a Ata robusta, é considerada criticamente ameaçada de extinção, pelo menos vulnerável, porque ela ocorre em uma faixa muito pequena de restinga, né, que é uma formação vegetal bastante característica da Mata Atlântica, entre o sul do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Então, por exemplo, é uma região que está sob forte pressão do setor petroleiro, né, para extração de petróleo, refinamento, enfim. E é exatamente nesses locais em que as formigas fazem seus ninhos. Então, existe uma grande pressão sobre elas. Com relação à resposta direta de comunidades, aí eu tenho menos informações quando o assunto é Mata Atlântica. Mas conseguimos, por esses exemplos de espécies ameaçadas de extinção, a gente consegue facilmente fazer uma associação, né? A gente provavelmente tem um grande impacto aí. Legal. Eu também, quando estava me preparando para a nossa live, eu me deparei com alguns estudos sobre o uso, né, da formiga como bioindicadores de áreas degradadas por fogo, né? Então, quando você tem uma área ali que é queimada, tal, o solo ele perde, né, todos os seus nutrientes, perde as propriedades do modo geral, né? Nós temos no Brasil a maior comunidade de ecólogos de formigas, né, do mundo. Assim. São aqueles pesquisadores que estão diretamente associados ao estudo das relações entre as formigas e o meio em que elas vivem. E uma das principais linhas desenvolvidas no Brasil, assim como também na Austrália, é justamente esse efeito do fogo sobre a comunidade de formigas. Então, a gente tem vários grupos com trabalhos muito importantes nesse sentido, e é bem interessante ver que existem ambientes, a gente falou do cerrado mais atrás daqui nessa nossa conversa,
Existem ambientes que têm esse efeito naturalmente ocorrendo, né? Que é o fogo sazonal ou temporal, que é importante de diversas maneiras para a manutenção de algumas funções ecológicas e quebra de dormência de sementes que são queimadas, né? Mas a gente tem ambientes que não são suscetíveis naturalmente ao fogo e que são, de uma maneira bastante drástica, prejudicadas por queimadas, né? E a gente teve, ano passado, um dos maiores eventos de queimada, não só no Brasil, mas em outras regiões aqui da América do Sul. Então, a resposta de comunidade de formigas ao fogo é uma área bastante estudada aqui no Brasil. Legal. E o fogo né, tem de origem antrópica, né, e tem de origem natural, né? Então, bacana essa utilização, né? E eu vi que tem bastante estudo mesmo, as pessoas utilizam, né, a formiga como uma ferramenta ali, instrumento para monitorar grandes áreas que são degradadas pelo fogo. Legal, bacana. Vamos ver aqui mais alguma pergunta, mais alguma contribuição. Aqui, ó, temos um comentário. Comentou aqui uma live muito legal, parabéns. Além de bioindicadores, qual é o potencial de usar formigas no processo de restauração de áreas degradadas? Se eu entendi bem a pergunta, a proposta é se seria possível e como está o estado de introdução de formigas nativas em áreas degradadas. Será que é isso? Ele perguntou qual é o potencial de uso de formigas no processo de restauração. Então, ele perguntou, se eu entendi também, se eu utilizar as formigas, eu posso regenerar, eu posso restaurar essa área degradada com uma maior velocidade, né? Então, isso... Por favor, professor. Assim, são duas etapas a resposta, tá? A primeira para que a gente tenha um equilíbrio ecossistêmico, que a gente tenha um restabelecimento das funções ecológicas de um determinado ambiente, as formigas são uma peça absolutamente indispensável. É como se você tivesse duas grandes engrenagens que giram conectadas por uma engrenagem menor. Se você tirar a engrenagem menor, as engrenagens maiores não vão girar. A formiga é a engrenagem menor em qualquer ecossistema terrestre, certo? Então, se a ideia é regenerar e recuperar uma área, a presença de formigas ela é obrigatória, biologicamente falando. O que acontece é que não existem grandes avanços, não existe uma possibilidade de que isso seja feito de uma maneira artificial. Ou seja, a gente não pode espalhar formigas no ambiente, né? Existe uma grande dificuldade em fazer isso. Para formigas, uma reintrodução natural não funciona como em outros organismos, como a gente vê, por exemplo, em pássaros, em peixes. Por quê? Justamente por essa característica comportamental. As formigas são eusociais. Ou seja, você não tem como transportar simplesmente uma formiga. Você teria que transportar uma colônia. Isso já foi feito. Existem estudos nesse sentido, inclusive com aquela formiga que eu falei que está ameaçada de extinção, a ata robusta. E o grau de sucesso, ele varia muito dependendo das condições desse ambiente. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer as formigas naturalmente para uma área que a gente quer regenerar. Como a gente faz isso? Dando condições para que essas formigas estabeleçam as suas colônias e que aquele ecossistema cumpra com as necessidades biológicas daquela formiga. Se a formiga precisa de um grande sombreamento do solo, a gente vai investir no cultivo, na plantação de espécies arbóreas nativas, de copa larga, por exemplo. Se as formigas dependem, por exemplo, de uma grande produção no sentido de acúmulo de serrapilheira, a gente vai investir na presença de espécies nativas que sejam altamente caducifólias, ou seja, que percam as folhas com uma grande frequência e galhos. Isso vai permitir que toda uma comunidade de formigas se estabeleça no solo dessas florestas e, aos poucos, essas formigas começam a devolver as funções ecológicas que aquele ambiente havia perdido originalmente. Então, a pergunta leva a gente para as formigas nesse local dessa forma, mas de maneira, assim, espaçada, né, com esse objetivo.
Legal. Tem uma outra pergunta aqui, tem relação com aquele case que você citou aqui de área degradada por arsênio, tá? A pergunta é a seguinte: o que houve de diferença na população de formigas contaminadas por arsênio? Certo. Ó, assim, o impacto do arsênio a gente não vai ver diretamente na formiga. Não, embora isso possa acontecer, por exemplo, o acúmulo de material pesado no organismo, e a gente consiga fazer um estudo anatômico, bioquímico, para detectar a presença desse poluente, não é essa a principal proposta do uso de formigas como bioindicadores. A proposta é como relacionar uma resposta de uma comunidade de formigas à presença de uma perturbação X, eventual. No caso do arsênio, não foi observado um acúmulo de arsênio no organismo das formigas. O que foi observado é que, quando comparada com uma área que não havia sido contaminada por arsênio, a área contaminada apresentava uma composição de formigas arborícolas diferente, distinta. Então, o que os pesquisadores notaram? Falaram assim, tá, o que está por trás dessa diferença na composição das espécies dessa área degradada aqui? Aí, a investigação levou os autores para o seguinte fato. Percebam que o arsênio estando presente no solo, ele não prejudica diretamente a formiga, mas ele prejudica as árvores, a vegetação. As árvores crescem menos, elas são mais esparsas, a gente tem menos árvores, e as formigas da vegetação que habitam esse ambiente com menos árvores e com árvores mais fracas, elas não são elas são bem mais resilientes do que aquela fauna que habita uma área preservada. Então, essa mudança na composição das formigas indicou para os pesquisadores, olha, o arsênio está afetando assim essa comunidade. Certo? É uma indicação indireta. Indireta. Para quem não pôde acompanhar o início da nossa conversa, o professor repassou aqui qual é a função, né, agora das formigas como bioindicadores, né? Que é uma função ecológica, é uma função ao longo do tempo que passa uma condição no monitoramento, no acompanhamento da biodiversidade. Tá? Não é o fato de se tem ou não tem formiga, o ambiente está ou não está degradado. É quem está lá, é quem são É as formigas. Quem são as formigas, né? Legal, bacana, professor, bacana, Rodrigo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ok. Pessoal, quem tem alguma pergunta aí, agora é a hora de fazer a sua pergunta, seu comentário, a sua contribuição. Né? Nós já estamos aqui na segunda live, né? O Instagram limita a live em 1 hora. Então, a gente encerrou a primeira live. Como a conversa está muito boa, o assunto está muito... As pessoas estavam... Não deu tempo de fazer as perguntas, a gente abriu a segunda live. Então, agora é a hora de você fazer a sua pergunta. Vamos ver. Bom, a princípio... Cadê? Algum comentário? Legal. Bom, então eu vou fazer aqui a minha última pergunta. Rodrigo, então nós, né, somos profissionais, né, da área do meio ambiente, da área da sustentabilidade, e agora eu gostaria de saber eu queria uma resposta pessoal sua, né? Você já trabalha com o meio ambiente já há um bom tempo, e no seu ponto de vista, você acha que é possível a sociedade se desenvolver? Então, hoje a gente falou aqui de área degradada por avanço da urbanização, por área degradada pela mineração, pela agricultura. E você acredita que é possível a sociedade se desenvolver de maneira sustentável? De maneira geral, assim. De maneira geral, uma visão ampla. Saindo ali da questão das formigas, enfim, formiga, tá. falando de sustentabilidade no modo geral. Eu acho perfeitamente possível, né? E eu acho que a gente está... Essa questão que você trouxe agora, Michel, ela está mudando um pouquinho de patamar recentemente, né?
eu acho que a gente está saindo de uma fase em que a gente tinha que se perguntar se é possível a sociedade avançar de uma maneira sustentável, como a questão agora é quando é que a gente vai impor isso de uma maneira um pouco mais imediata, porque a resposta, caso a resposta fosse não, a gente está falando basicamente da destruição massiva do que a gente conhece como vida no planeta hoje, né? Então, eu acho que a gente precisa. Não acho que vai ser fácil, mas perceba como essa nossa conversa hoje aqui, a gente falou de pequenos organismos, né? A gente falou de formigas, uma pequena iniciativa. E com base nas formigas, a gente elaborou e falou a respeito de pesquisas e de estudos de toda uma área de conhecimento que, focando na diversidade, na presença, na ausência e na resposta desses organismos a determinadas alterações ambientais, a gente tem como prever, a gente tem como identificar e a gente tem como recuperar um problema ambiental grave. Então, a gente não pode mais se sentir confortável no que diz respeito a não temos a tecnologia ou não temos as ferramentas necessárias para nos desenvolver de maneira sustentável. Não é verdade, nós temos, né? A gente sabe o efeito hoje de uma calha de mineração, porque, além de outros indicadores, as formigas contam essa história para a gente. A gente sabe o que acontece com populações de formigas que eram comuns em áreas onde a gente teve um avanço, uma expansão muito grande da fronteira agrícola ou urbana. Então, quer dizer, as respostas estão aí. E está muito óbvio para todo mundo o que vai acontecer se a gente não der atenção para isso. Também tem sido cada vez mais comum e mais frequente os métodos alternativos de produção que permitem com que a nossa existência não seja ameaçada pela substituição dessas técnicas massivas de produção por técnicas ecologicamente menos impactantes, né? A gente tem os plantios consorciados, a gente tem técnicas de cultivo que permitem a produção em uma escala bastante considerável e conforme com as demandas humanas de diferentes produtos em diferentes regiões, sem que o ambiente perca completamente as funções ecológicas e o equilíbrio que existia ali anterior a essa plantação. Existem muitas propostas recentes e a gente está falando basicamente de boa vontade, do ponto de vista dos que empreendem e do ponto de vista dos que tomam decisões, né? Para que a gente consiga implantar isso. E mesmo quando o assunto são áreas urbanas e expansão urbana, você vai poder falar com muito mais competência que eu, Michel, que a gente tem, hoje em dia, uma série de condições relacionadas à estrutura, a design de interiores, à arquitetura, ao urbanismo, que permitem perfeitamente uma conexão muito maior de uma área urbana com a manutenção de sistemas naturalmente ocorrentes com um impacto menor, ou o menor impacto possível, para que a gente consiga conviver um pouco mais harmonicamente com essas áreas que a gente tem alterado ao longo da nossa história. É o que eu acho, é a minha perspectiva. Legal. Existe até uma área da arquitetura que estuda a biomimética, né? Que é você se inspirar na natureza para você solucionar problemas e para você fazer construções. E eu também acredito, professor, que é possível a gente se desenvolver de maneira sustentável, utilizar os recursos naturais de uma maneira mais eficiente e que a gente não precisa contaminar, não precisa impactar, não precisa degradar, não precisa sujar, não precisa descartar nada para que a gente possa se desenvolver, né? Porque isso tudo que eu falei vai contra o conceito de desenvolvimento sustentável, né? A gente tem que saber a melhor definição de sustentabilidade que eu já ouvi foi da minha mãe. E olha que né, nessa caminhada aí da engenharia ambiental,
eu já vi várias e várias definições do que é sustentabilidade, do termo sustentabilidade, mas a minha mãe falou um dia assim para mim, nós somos inquilinos dessa casa chamado Planeta Terra, né? Nós estamos aqui de passagem, né? E quando a gente for entregar esse imóvel para as outras pessoas que vão habitar nele, nós temos que entregar ele em condições, né? Então, ela definiu sustentabilidade assim. Sabedoria materna. Não tem universidade que ensine isso. Exatamente isso. Sabedoria materna. Não tem. E eu me lembro que eu olhei para ela e falei, nossa, pior que faz sentido mesmo, né? É um conceito simples, mas sustentabilidade é isso aí. Saber que nós estamos aqui de passagem, que o planeta e seus recursos naturais são finitos, né? E que as futuras gerações que vão vir, elas precisam também se desenvolver, enfim. Então a gente tem que utilizar... Ela é perfeita. E, assim, o que move o nosso egoísmo atual é o fato de que a gente não tem que encarar o senhorio, né? A imobiliária. Porque quando se trata de uma casa, o senhorio está ali, né? A imobiliária está ali, a gente vai entregar a casa para o outro. Cobrando. Como a gente não está vendo ainda, não é imediato, a futura geração que vai morar aqui, a gente tem sido bastante relaxado, mas já passou da hora de pensar nisso com um pouco mais de carinho. E por que nós somos assim, né? Porque tudo o que a gente tem na nossa vida que é abundante, né? A gente não dá valor, né? Então, querendo ou não, principalmente se falando de Brasil, principalmente se falando da região sul, né? Então, eu moro em Curitiba. Se eu pegar meu carro aqui agora, andar 5 quilômetros em qualquer das direções aqui, eu já vou estar em contato com a natureza, né? Eu já vou me deparar com um parque, com um bosque. Se eu andar um pouquinho mais, aí, uns 20, 30 quilômetros, eu já vou estar numa chácara, já vou estar numa paisagem bonita. Então, nós temos, né, em abundância isso aí. Então, a gente costuma não valorizar isso aí. Então, é algo habitual, né, que a gente precisa trabalhar isso dentro, principalmente das futuras gerações, né? Trabalhar no campo da conscientização para que a gente passe a dar valor a isso, porque isso é algo finito, né? Claro que é. Legal, então eu acho que... Legal, acho que... Tem mais uma pergunta aqui, professor. Como é que está a tua disponibilidade aí? Vamos? Vamos lá, né? Já que abrimos uma segunda, vamos lá. Essa live já está paga, então vamos. É verdade, essa live já está paga, então vamos tocar até o final. Já. Ó, vamos lá. Por qual motivo vocês acreditam que poucas empresas incluem levantamentos entomorfaunísticos em EIAs, né, na etapa do licenciamento ambiental, né? Ela está perguntando o estudo de impacto ambiental, né, que é uma das modalidades de licenciamento mais complexa, mais completa, né, que existe. Ela está perguntando por que vocês acreditam que poucas empresas incluem levantamentos entomofaunístico. Professor, esse termo, você é familiarizado com esse termo entomofaunístico? Legal. Aí você pode falar sobre o termo, enfim, e eu posso linkar com alguma coisa do licenciamento, do processo de licenciamento. Sem problema. Bom, a pergunta é muito pertinente e eu me considero, nesse sentido, privilegiado, porque quando eu comecei a minha pós-graduação, além da pesquisa no laboratório, além do trabalho que a gente desenvolvia, nós acompanhávamos o trabalho de outros grupos de pesquisa, outros laboratórios da universidade, da instituição, que realizavam estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, e a gente via que esses colegas trabalhavam principalmente com o que a gente chama de uma fauna carismática, né? Por exemplo, aves, grandes vertebrados. E a gente falava assim, bom, a gente entende a importância da preservação desses organismos, óbvio, como todo organismo deve ser preservado, mas é impossível não se questionar. Assim, tá,
será que essas empresas, ou será que a política atual ambiental está julgando que não existe impacto na fauna de invertebrados ou de animais menores, por exemplo? E foi nesse momento que a gente começou a ver um grande crescimento de estudos entomofaunísticos em relatórios de impacto ambiental e estudos de impacto ambiental. Então, foi com bastante satisfação que, ao longo da minha pós-graduação, eu não só testemunhei, como fiz parte de muitas equipes de trabalho em que a gente era convidado por empresas de consultoria ambiental justamente para fazer o levantamento da fauna de insetos desses locais. No meu caso, mais especializado em formigas, mas eu tenho muitos amigos, colegas de trabalho até hoje, que trabalham ainda com cupins, com abelhas, com borboletas, e nós fazíamos grandes expedições de coleta e, obviamente, a empresa fazia questão de receber os relatórios de impacto nessa fauna. Assim, então, assim, a pergunta é bastante pertinente. Ela é Bastante. difícil, mas eu posso dizer que o cenário tem melhorado. Ele melhorou bastante, pelo menos nos anos em que eu testemunhei esse avanço como pós-graduando, né? Aí o Michel complementa com relação a essa parte legislacional. Legal. Assim, eu não acredito que não tenha nenhuma legislação que realmente que obrigue a que tenha um estudo e um levantamento assim tão específico que é nessa parte de entomologia, né? Então, quando a gente vai fazer um processo de licenciamento de megas empreendimentos, como hidrelétricas, que você vai ter que fazer inundação de grandes áreas, ou até mesmo grandes empreendimentos industriais, realmente eu nunca me deparei, né, com uma exigência de um órgão ambiental, tanto ele municipal, quanto ele em esfera estadual e quanto ele em esfera federal, o IBAMA. Nunca nos deparamos com uma obrigatoriedade de apresentar um levantamento da entomologia da região, né? Porque o que é o processo de licenciamento ambiental? O processo de licenciamento ambiental é uma atividade numa determinada região, tá? E quando você vai impactar muito essa região, você tem que fazer todo um levantamento. E na maioria até hoje o que eu vi, né, pelo pouco que eu naveguei, o muito que eu aprendi da área da engenharia ambiental, a atenção mesmo, as exigências legais com relação à fauna e à flora, né? Algumas situações com a ictiofauna, que quando em situações de hidrelétricas, de represa, tem a questão dos peixes, né, aí que abrange, a ictiofauna abrange. Mas com a entomologia, realmente eu desconheço que tenha uma legislação que obrigue a fazer um levantamento, uma proteção, e um estudo, um monitoramento, e nunca me deparei. Mas confesso que agora, depois dessa conversa aí com o professor Rodrigo Feitosa, é algo para se pensar, é algo para se propor, né, para as câmeras técnicas, que são as câmeras técnicas que avaliam as necessidades de rever as legislações, né? Então, acho que é algo interessante e, como ideal ambiental aqui, como uma empresa de consultoria e assessoria na área de meio ambiente, que desenvolve projetos para licenciamento ambiental, assim que possível nós vamos referenciar esse tema, esse assunto, para as câmeras técnicas aí da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Paraná. Com certeza, algo interessante. Muito boa a pergunta e a contribuição, né, professor? Muito bom mesmo, hein? Legal. Eu me considero privilegiado, né? Porque a gente trabalhou muito em obras de grande impacto, como você mencionou, por exemplo, a construção das hidrelétricas do Rio Madeira, né? A hidrelétrica de Jirau, Santo Antônio, a construção da ferrovia Norte-Sul, que saía do Maranhão, né? Atravessava Tocantins, Goiás. Então, foi com muita satisfação que a gente viu os órgãos competentes solicitando que as empresas apresentassem também dados de monitoramento referentes aos insetos. E foi uma corrida muito interessante para adequar os protocolos de coleta, para tornar os relatórios
viáveis no tempo necessário para os empreendimentos. E formou-se um grande grupo de pesquisadores nessa época, trabalhando com insetos indicadores, com monitoramento de insetos nessas obras, principalmente do Programa de Aceleração do Crescimento, entre 2005 e 2015 aproximadamente. Então, é o que você disse, Michel, não tem razão para a gente acreditar que uma fauna que a gente não vê seja menos impactada do que aquela que a gente conhece e tem mais carinho. Então, se é um ser vivo, se é um organismo, ele está sofrendo algum impacto e a gente tem sim que avaliar qual é esse impacto. Com certeza, com certeza. Legal, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Essa última pergunta aí elevou lá em cima o nível da conversa, hein? Parabéns, hein? Legal. Eu acho que voltou ali com a questão do cerrado. Tá, tá. Acho que... Legal. Bom, acredito mais aqui nenhuma contribuição. Rodrigo, uma última contribuição aqui. Legal. Então aqui, ó, o Cláudio, ele está aqui retificando que o IAP já exige para hidrelétricas. Então, para grandes empreendimentos, não era do meu conhecimento, né? A gente nunca atuou num processo de licenciamento desse porte. Eu nunca tinha visto na comunidade da engenharia ambiental as pessoas comentarem a necessidade, mas que bacana, o IAP já está solicitando, isso é importante. Nós temos que contemplar toda a biodiversidade, todos os aspectos da área ambiental, né? Só assim a gente vai realmente colocar em prática a tão falada sustentabilidade, né? Legal, muito bom. Professor, eu acredito que tenha encerrado as perguntas, os comentários. Nós já estamos passando de uma live e meia. Que bom! Legal. Ó, aqui tem uma última pergunta aqui. Saideira 2. Saideira 2 aqui, ó. Rodrigo, qual o seu gênero favorito? Gênero. Tem a ver? A gente ver... ainda está falando de formiga? De formiga, lógico. Bom, o meu gênero favorito é Daceton. Daceta? Não sei se isso ajuda. Bom, no mundo inteiro existem cerca de 340 gêneros diferentes de formigas, né? E espécies são cerca de 15 mil distribuídas nesses 330 gêneros. Aí eu acho... Quem é que perguntou? Já te respondo aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo identificar o nome, né? Legal. Deixa eu achar aqui. Eu acho que é Jéssica Camille. Jéssica Camille, ó. Aqui tá como Jéssica Camille. Então, são 330 gêneros de formigas no mundo inteiro, são milhares de espécies. E para quem trabalha com insetos, com formigas principalmente, todo mundo tem seu favorito, né? Todo mundo tem o bicho que acha mais bonitinho, que acha mais interessante. Com formigas, o meu gênero favorito se chama Daceton. Daceton. Na área da engenharia ambiental, quem trabalha com resíduo, a gente costuma ver qual é o urubu mais favorito, né? Porque a gente visita muito aterro sanitário, onde tem a presença dessa ave urubu, que também a gente utiliza como um bioindicador aí. Nada contra o urubu, mas eu achei um pouco mais charmoso o gênero de formigas favorito. Com certeza, né? Legal. Professor, e só então um último comentário aí, como é que vocês estão aí com as aulas lá na Federal aí, como é que estão lidando com toda essa situação da pandemia aí? Estão videoaulas, como é que vocês estão... eu tenho falado contigo aí
nessa última semana aí a gente trocou algumas mensagens, eu vi que você estava meio corridão lá. Como é que vocês estão lidando aí com essa situação aí e como é que vocês vão solucionar, né? Como é que vocês vão dar uma resposta aí a essa questão da pandemia aí, como professor? Eu acho que, como todo mundo, né, nós fomos pegos bem de surpresa. No começo dessa história, lá no começo do ano, né, fevereiro, tá, falou, ó, tem um vírus esquisito lá na China, parece que alguém comeu um morcego que não devia, e aí tá espalhando, parece que a coisa é complicada e tal. Mas não era uma realidade nossa, então, vida que segue, né? Aí começou a espalhar, ó, parece que chegou na Europa, tal, a gente falou assim, não, bom, claro que chegou na Europa, né? China, Europa, o pessoal deve viajar entre... E ainda assim não era uma coisa que a gente se preocupava. Eu mesmo era super cético. Aí, bom, parece que temos o primeiro caso no Brasil. A gente, ok, tá. Mas estão dizendo que nem é tão complicado, é só uma gripezinha, alguma coisa assim, né? E aí começaram os óbitos. Aí eu falei, então, ok, entendemos. E aí, quando a gente se deu conta, a gente estava atrasado, a gente tinha que ter fechado e parado tudo, e a gente estava tendo aula, a universidade estava tocando as atividades. Quando conta de que era hora de parar, a gente parou, né? Aí a reitoria baixou uma resolução que depois foi seguida pela prefeitura, pelo estado, pelo Ministério da Educação e as aulas foram suspensas. Então a gente foi pego com a calça na mão, como dizem, né? Então a gente teve que parar o que a gente estava fazendo e as aulas foram interrompidas. Para quem está de longe, né? Para quem não é da rotina acadêmica, deve ter pensado, bom, são professores universitários, são estudantes, são técnicos administrativos, então se não está tendo aula, eles estão de boa. Estão em casa, está tudo sossegado. O que eu posso dizer é que vocês não poderiam estar mais errados, porque, Certo. porque as aulas foram suspensas, né? Agora, a universidade não é só aulas. A universidade é pesquisa, a universidade é iniciação científica, a Sim. universidade são monitorias, são projetos de extensão, a universidade é atendimento público, principalmente hospitais, clínicas, a universidade são cursos de pós-graduação, são mestrado, doutorado, pós-doutorado, e isso não para. A gente tem prazos, a gente tem experimentos em andamento, a gente tem bolsas que têm que ser honradas, porque é dinheiro público envolvido, e a gente tem que se adaptar. Então, são muitas conversas, são muitas reuniões, e o nosso esforço agora, como universidade, é tentar fazer com que os alunos sofram o mínimo possível com relação aos impactos que eles vão ter na sua formação, que já são inúmeros, né? Sim. Então, a maior discussão até agora, desde o início da quarentena, é, tá, o que a gente faz? A pesquisa continua com projetos reformulados, com visitas monitoradas, sempre dentro de todo um protocolo de segurança da universidade. Mas e as aulas? Então, a primeira decisão foi, vamos retomar as aulas teóricas, ou seja, aquelas aulas que não têm atividades práticas de laboratório ou de campo, e vamos migrar essas aulas para uma plataforma online. Então, é isso que foi feito. Mas nós somos professores, né? Nós somos bons em chegar ali na sala de aula, temos toda uma didática baseada no modelo de ensino tradicional, né, que é presencial, em que a gente tem uma interação direta, os alunos podem levantar a mão, tirar uma dúvida, a gente conversa. Legal. Isso, quando a gente fala de uma dinâmica virtual, muda completamente. Então, Nossa. a gente teve que se atualizar. A gente teve que atualizar aulas, a gente teve que estudar plataformas de ensino à distância, de ensino remoto, e essas primeiras disciplinas começaram a ser ministradas. Então, a gente já tem hoje um pouco mais de organização nesse sentido, e à medida que o tempo vai passando, e que fica claro para a gente que a flexibilização do isolamento e o fim da quarentena ainda não é uma realidade nem sequer próxima, Sim. a gente tem se empenhado mais em migrar essas aulas para as plataformas digitais. Qual que é o problema? Nem todo estudante tem condições de assistir uma aula pela internet, porque nem todo estudante tem um computador, um celular, uma conexão de internet. Então, a gente tem que dar um jeito de tornar isso o mais democrático e acessível possível, né? Então, a proposta é que essas disciplinas sejam ofertadas agora no que a gente está chamando de um período especial, para que os alunos que não puderam cursar tenham essa oportunidade no futuro, certo? E ainda estamos discutindo o que fazer com as aulas práticas. Obviamente, ninguém vai confiar num médico que foi formado sem estudar anatomia com base em corpos, em peças. Sim. E não é uma questão
de adaptação simples. É a formação desses estudantes, desses profissionais que está em jogo. Então, Michel, são dezenas de reuniões por semana, comissões, pareceres, avaliação de artigos, planos de aula, fichas de disciplina, ementas. São as reuniões de laboratório que a gente tem que tocar. As atividades de publicação científica continuam, então nós submetemos artigos, revisamos artigos, editoramos artigos. Provavelmente, a maior parte dos professores e muitos dos alunos que estão nos ouvindo agora vão se identificar com o que eu vou falar. Talvez a gente nunca tenha trabalhado tanto na vida, que nem agora. Esse é o irônico da situação. Todo mundo está tendo que se reinventar, né? Não tem jeito. É o novo normal, né? É uma o novo nova normal. realidade. Legal. Rodrigo, então, me despeço. Eu gostaria de, em nome da Ideal Ambiental, gostaria de agradecer imensamente a tua disponibilidade. Muito obrigado por trazer todo esse conteúdo enriquecedor, né? Que é essa troca de ideias que sai o lucro do conhecimento. Então, foi uma das lives aí que nós mais tivemos audiência. Quero também avisar a todos que ainda acompanham a nossa transmissão aqui, que essa live e a primeira foram 2 lives, né? Então, elas vão ficar disponíveis no canal do YouTube da empresa Ideal Ambiental. Basta ir lá só no YouTube, digitar lá Ideal Ambiental, que eu acredito que na próxima semana já vai estar disponível lá na íntegra toda essa conversa, toda essa reflexão, toda essa discussão aqui sobre áreas degradadas e o uso de formigas, né, como bioindicadores. Rodrigo, assim que a gente subir também o vídeo, as 2 lives para o YouTube, eu encaminho para o teu e-mail também, tá bom? Rodrigo, Legal. Muito obrigado, agradeço, tudo de bom para você, tudo de bom para os seus alunos, sucesso no seu laboratório e o que você precisar da Ideal Ambiental, de mim, pode entrar em contato que eu estou à disposição. Michel, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre os nossos bichos aqui para vocês, as formigas. Aos mais de 20 que ficaram até o final da segunda live com a gente, muito obrigado pela presença. Foi muito bacana, agradeço bastante. Desculpe pelos problemas de ordem técnica no começo da primeira live lá, mas a gente faz parte desse novo aprendizado. Muito obrigado. Estamos à disposição. Quero aqui deixar o meu agradecimento para todo o pessoal lá do meu laboratório que possibilita esses estudos todos que eu fico comentando, o grupo da professora Carla Ribas, lá em Lavras, os colegas de Viçosa, da Federal do Acre, da Federal de Minas Gerais, da Unifespa, todos eles são, na verdade, as pessoas por trás desse pouco conhecimento que eu trouxe aqui hoje para vocês. Então, quero agradecer você, esses colegas, todo mundo que acompanhou aí nossa conversa. Muito obrigado. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.